Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você pode levantar sua mão para cá e me abençoar para que eu possa, nessa noite, ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida por meio da pregação da palavra? Amém? Você pode levantar suas mãos para cá. Senhor, eu quero me colocar completamente diante de Ti, para Te agradecer, ó Deus, porque assumir o púlpito, ó Deus, para pregar a palavra é um privilégio, uma grande responsabilidade. E nessa noite eu quero somente, ó Pai, ser instrumento do Senhor, para poder, ó Deus, compartilhar aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja falar ao coração da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Na verdade, meus irmãos, não tinha pensado nisso, mas se tornou uma pequena ilustração para compartilhar com você um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração. Eu cheguei aqui trazendo muitas coisas, e a pergunta que eu faço é, na verdade, para que eu pudesse pregar, ou para que eu possa pregar a palavra de Deus, do que será que eu realmente preciso ou precisava trazer para aqui estar? A Bíblia, certamente, mas além da Bíblia, o que mais? Talvez algumas anotações. Sabe, meus irmãos, nós estamos carregando muitas coisas das quais nós não precisamos e que tem se tornado verdadeiro peso e tem nos impedido de correr, por isso andamos. Tem nos impedido de andar, por isso rastejamos. Tem nos impedido e tem nos parado. Isso não é novidade, meus irmãos, porque nós muitas vezes fugimos de uma reflexão profunda, de uma introspecção, de um olhar para dentro de nós, para verdadeiramente nos enxergar como nós somos. O pecador precisa se olhar no espelho, não para ver a sua beleza, não para ver a sua elegância, mas ele precisa ver os seus defeitos, as suas falhas, ver também as suas dores, ver também as suas feridas, ver também que existem coisas em nós que precisamos mudar. E ao chegarmos, meus irmãos, aos pés da cruz, há muitas coisas que nós precisamos deixar para que possamos viver o melhor de Deus. Jesus disse que Ele veio para nos dar vida, vida em abundância, e parece que isso não está acontecendo como a gente imaginava que iria acontecer. E às vezes a gente chega até a pensar, mesmo que a gente não fale, a gente chega até a pensar que Jesus falhou conosco. Porque pensamos às vezes que poderíamos estar bem melhor do que realmente estamos. Poderíamos estar usufruindo de uma realidade financeira, uma realidade relacional, uma realidade espiritual muito melhor do que a gente tem vivido nesses últimos tempos. Mas, meus irmãos, nós precisamos hoje aproveitar essa oportunidade e quem sabe não é dia de você deixar algumas coisas no altar do Senhor. Existem coisas que estão impedindo você de avançar. Na verdade, meus irmãos, existem algumas coisas que eu e você sabemos que precisam ser deixadas para trás, para fazermos como o apóstolo Paulo nos orienta na carta aos Filipenses, que ele diz que ele vai deixando as coisas que para trás ficam e ele vai correr em direção ao alvo, ao prêmio da soberana vocação. Eu confesso, pastor Wagner, que nunca me senti tão preocupado e tão inseguro ao pregar como estou me sentindo hoje diante desta palavra. Eu confesso, reverendo André, que esta é o sermão mais difícil dos últimos anos da minha vida como pregador. E eu pensei que seria fácil.
Quantas e quantas vezes, reverendo Wanderson, nós não, num discipulado, ou num evangelismo, nós não falamos o versículo 23 de Romanos 3, para dizer a alguém que todos pecaram e que todos carecem da glória de Deus. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ao comentar esse texto, ele diz que Romanos capítulo 3, principalmente essa parte do versículo 21 ao 31, esses 10 versículos, eles, na verdade 11, né? Eles são o cerne da carta aos Romanos. Ao falarmos sobre esse texto, ao falarmos sobre o que está escrito aqui nas Sagradas Escrituras, onde Deus usou a vida do apóstolo para ministrar aos romanos, ele está trazendo tanto os judeus quanto os gentios para perto de si, para dizer a eles: judeus, não pensem que vocês são melhores porque têm a lei. Gentios, não pensam que vocês são melhores porque vivem conforme seus próprios desejos e suas inclinações, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus irmãos, o que nós estamos vendo aqui diante de nós é uma palavra tão profunda e uma realidade espiritual tão premente, tão necessária de nós pensarmos e repensarmos sobre isso, porque se nós compreendermos que não há um justo sequer na terra, nós entenderemos o tamanho da graça, da bondade, da misericórdia, do amor de Deus, que vai ao encontro desse ser humano completamente desprovido de qualquer discernimento e sensibilidade no que diz respeito a Deus. Ao entendermos o que Romanos 3, 23 significa, meus irmãos, nós começamos a entender o tamanho da glória de Deus, que se manifesta para alcançar aqueles que por si só não podem tomar decisões concernentes a Deus, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Afinal de contas, nós só podemos chamar Deus de Pai pelo Espírito Santo. Nós só podemos ter a certeza da salvação pelo Espírito Santo. Nós só podemos experimentar a graça de Deus porque Jesus nos amou e se entregou por nós. E a justificação não é algo próprio nosso, mas é um presente que vem de Deus para nós. Eu quero, nesse momento, você vai ter a sensação de que a introdução vai durar o sermão inteiro. Eu acho que vai. Eu acho que nós vamos pular, pastor André, da introdução para a conclusão. E vamos ver o que vai acontecer entre essas duas partes. Eu quero, meus irmãos, lembrar uma pergunta que eu tenho certeza que você já ouviu, ou talvez já tenha feito. Esta pergunta diz o seguinte: se você morresse hoje, espero que não morra. Amém? Alguém disse graças a Deus? Mas se você morresse hoje e chegasse aos portais celestiais e alguém lhe perguntasse por que você deveria entrar, qual resposta você daria? Será que você diria, porque eu fiz boas coisas, porque eu não traí a minha esposa, porque eu não enganei ninguém? O que você diria? Eu não bebia, eu não fumava, eu pagava minhas contas, eu trabalhava honestamente, eu fui um pai dedicado. O que você diria para que Deus fosse convencido em deixar você passar pelos portais eternos para gozar da eternidade com Ele? Na verdade, meus irmãos, todas essas questões, elas fazem parte de um coração que ainda está lubridiado pelo engano do pecado. Ainda faz parte de um coração que está cheio de si mesmo e não conseguiu compreender que o céu não é uma conquista nossa, mas o céu é um presente de Deus em Cristo Jesus.
A justificação é graça, a justificação é misericórdia, o perdão que alcança você, pecador, eu, pecador, nós, pecadores, de que nós mereçamos, não é algo que a gente possa dizer, eu realmente sou muito bom, eu tenho que ter a salvação porque não tem outro igual a mim. Tudo isso faz parte de algumas mentiras que nós cantamos para nós mesmos, no sentido de dizer que nós valhamos alguma coisa, enquanto que, na verdade, meus irmãos, o que é mais importante em nós não somos nós mesmos, mas o que é de mais importante em nós é a graça do Salvador, é o Espírito Santo, que é presente de Deus. Há uma frase célebre do grande teólogo, pai da teologia, da qual nós fazemos uso, chamado João Calvino, e ele diz que aquilo que as pessoas veem de ruim, via de ruim nele, era ele mesmo, mas as coisas boas era sim a presença de Cristo na vida dele. Sabe, meus irmãos, toda essa conversa nos leva para um momento muito específico na história bíblica. Nós estamos voltando para o Éden. Eu e você estamos sendo convidados a voltarmos para Gênesis capítulo 3. Não vou abrir e não vou fazer a leitura, mas vou pensar algumas coisas que estão registradas ali em Gênesis 3. Porque naquele momento, meus irmãos, o ser humano, o homem e a mulher, gerados em Deus, criados pelo Senhor, aqueles que foram formados segundo a imagem e semelhança de Deus, receberam uma palavra de Deus a qual eles deveriam ser obedientes. Deus diz a eles: vocês não devem comer deste fruto, porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. A serpente, na sua sagacidade, chega para a mulher e diz que ela podia comer, porque na verdade o que Deus não queria é que eles se tornassem como Deus, e tornassem então conhecedores do bem e do mal. Meus irmãos, nós estamos lutando contra essa herança maldita que ainda fala tão alto ao nosso coração. Essa herança maldita que nos faz acreditar que nós somos tudo em nós mesmos e que não precisamos de nada e nem de ninguém. Nós ainda, meus irmãos, somos movidos por esse sentimento do Éden que nos faz acreditar de que nós podemos viver muito bem sem ninguém, até mesmo sem Deus. Enquanto que, na verdade, meus irmãos, o que o homem e a mulher descobriram ao desobedecerem a Deus foi a tristeza da ausência. Vivemos hoje a tristeza da ausência. Jesus, segundo nos orienta o Evangelho de João, no capítulo 17, vai dizer que a vida eterna é que conheçamos a Deus como o Pai e a Jesus Cristo, seu único Filho. Portanto, meus irmãos, eu e você hoje estamos sendo convidados, diante da palavra do Senhor, a entendermos que nós nada somos e ao mesmo tempo somos amados do Senhor. Eu e você, estamos hoje sendo convidados a olharmos para aquilo que aconteceu há tanto tempo antes, lá no começo, lá num lugar chamado Jardim das Delícias, lá no Éden, onde tudo era perfeito, como o pai e a mãe que se preparam para receber o filho que está perto de chegar. Eu confesso a vocês que um dos momentos mais felizes da minha vida foi quando eu estava arrumando o primeiro guarda-roupa e montando o primeiro berço, e então, ao terminar de montar tudo aquilo, eu e a minha esposa, Vivian, nós nos abrimos as portas do guarda-roupa e começamos a colocar cada macacãozinho e cada roupinha ali naquele guarda-roupa, e nós então preparamos tudo para a chegada do nosso primeiro filho. Eu tenho a sensação, meus irmãos, que o Jardim do Éden foi uma experiência parecida com essa, de um pai que está ansioso e desejoso que a chegada do seu filho aconteça. E o pai preparou tudo para que o homem e a mulher fossem acomodados no melhor lugar que eles poderiam ter.
que o homem e a mulher, gerados em Deus, fossem moradores, habitantes de um lugar cheio da presença, do cuidado, da provisão, da bondade do próprio Criador. Ao quebrar pela desobediência, ao ceder à tentação e cair no pecado e pelo pecado, o homem e a mulher conhecem o que é viver sem Deus. Estar morto, meus irmãos, é não ter a presença de Deus. Jesus diz para aqueles que experimentam o luto e a morte, ele diz: aqueles que creem em mim, ainda que morram, viverão. Mas é interessante que nós vemos Adão e Eva sendo expulsos do jardim, expulsos daquele lugar onde Deus havia preparado para eles. Se eles foram expulsos dali, eles continuavam vivos, respirando, tendo força, podendo caminhar, mas estavam mortos, porque o melhor eles haviam perdido, a essência eles haviam perdido. Um teólogo não muito discutido nas nossas academias, mas importante no que eu vou citar a vocês, Paul Tillich, ele vai dizer algo bem interessante. Ele diz que o homem, depois do pecado, ele passa por um processo de alienação, aonde ele desconhece Deus, desconhece a si mesmo e desconhece o próximo. Portanto, meus irmãos, esse homem e esta mulher sem Deus se tornam um prejuízo para a criação, se tornam um prejuízo para a sociedade, se tornam um prejuízo para eles mesmos, ou para ele mesmo. O que eu estou querendo dizer a vocês, meus irmãos, é que com Deus nós podemos experimentar algo sobrenatural e o melhor. Sem Deus, por mais que tenhamos tudo o que nós precisamos, ainda assim, teremos o vazio e a tristeza da ausência do Criador. Eu acho interessante, meus irmãos, esse texto que nós estamos aqui olhando para ele, nos versículos 21 e 22 de Romanos 3, nós lemos assim: mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Quando Charles Spurgeon, o chamado príncipe dos pregadores, ele vai falar sobre a lei e a graça, ele vai dizer algo interessante. Ele diz que de maneira nenhuma a lei foi nos dado para nos salvar, mas a lei foi nos dada como uma forma de mostrar quão pecador nós somos e apontar qual é o pecado que nós cometemos. A graça, por meio do Evangelho, é sim a maneira como Deus alcança e salva o pecador. Porque o Evangelho vai trazer as linhas que costuram, as valas, as feridas que a lei vai abrir ao apontar as nossas falhas, o nosso pecado. A lei que nos fere, mostrando como nós somos de fato e de verdade, é a oportunidade também de experimentarmos por meio do Evangelho a cura como remédio que nos sara, que nos transforma e nos salva. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém irá experimentar verdadeiramente a graça se não tiver consciência do tamanho do seu pecado. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Há muitos, meus irmãos, entre nós que ainda não experimentaram a superabundante graça de Deus, porque ainda estão vivendo debaixo de uma condenação chamada justiça própria. E a justiça própria é uma oposição à justiça de Deus.
Porque a justiça de Deus foi totalmente cumprida e executada na cruz de Cristo. Quando eu acho que eu ainda sou bom, quando eu acho que eu sou merecedor de alguma coisa, quando eu acho que eu ainda tenho direito, eu estou dizendo que ainda há algo bom em mim. E se você diz que há algo bom em você, você está em desacordo com o que diz Romanos 3:23, onde diz que todos pecaram e estão destituídos, estão afastados da glória de Deus. E a glória de Deus pode ser compreendida como a plenitude da presença. A glória de Deus pode ser compreendida como a majestade do Senhor sendo revelada e trazida a você. E como lemos nos versículos 21 e 22, agora essa justiça de Deus não se manifesta mais por meio da lei, mas essa justiça de Deus, ela pode ser alcançada por meio da fé, a fé que o Espírito Santo gera em nós, o toque da bondade de Deus que desperta em nós uma sensibilidade que nos faz enxergar quão pecador nós somos, porque somente o pecador pode ser alcançado pela graça. Meus irmãos, há muitos entre nós que ainda reclamam de muitos dissabores e reclamam porque não são valorizados. Há muitos entre nós, eu digo não só entre nós, igreja local, mas entre nós, igreja do Senhor Jesus, espalhada sobre a face da terra, que ainda ao olhar para si, se sentem injustiçados, porque não têm o devido reconhecimento, porque não são valorizados como deveriam, porque não não têm aquilo que realmente essas pessoas acham, e elas ficam chateadas, elas ficam pensando que se estivessem em outro lugar, talvez em outra igreja, talvez no convívio com outras pessoas, elas seriam melhor acolhidas ou reconhecidas, enquanto que na verdade, meus irmãos, somos todos pecadores. E a justiça própria é um engano de Satanás que faz você acreditar que você ainda tem uma coisinha boa aí. Mas eu faço isso de bom. Meus irmãos, o pecador é capaz de atos de bondade que remetem apenas a uma glória própria, que remetem apenas a elogios pessoais, que faz um relance de brilho simplesmente para que as pessoas ao redor possam ver e reconhecer alguma coisa que ele acha que ele tem de bom. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que bondade há em mim e em você? O que eu e você merecemos ao olharmos para as Sagradas Escrituras? Se não reconhecermos, meus irmãos, que nós estamos perdidos sem Cristo, estaremos perdidos e cheios de nós mesmos. Jesus é a justiça de Deus, que veio para morrer por nós, para fazer-nos justificados e dignos da glória de Deus. Não somos nós, é Ele em nós. Uma frase, reverendo André, que foi dita por você e que me tocou profundamente: Cristo é suficiente. Você não é suficiente. Cristo é suficiente. Tenho mais umas 39 páginas para falar aqui. Acho que vou terminar. Nos anos de 1618, 1619, aconteceu um grande concílio teológico chamado Sínodo de Dort, e lá eles cunharam uma expressão que é usada até hoje: depravação total. E o que é e o que significa depravação total da humanidade? É tão simplesmente, irmãos, dizer que todos pecamos, que não há bem nenhum em nós, que não há bondade em nós, que não há justiça em nós.
Dizer que eu e você não merecemos nada de Deus porque não somos dignos de nada. Porque com a doutrina da depravação total é simplesmente uma maneira de dizer o que a palavra de Deus nos diz. Erramos o alvo. Hamartia ou hamartia significa errar o alvo. O pecado é o ser humano errando o alvo. Enquanto que deveria correr para Deus, ele corre de Deus. Enquanto deveria se dobrar aos pés da cruz, ele bate no peito procurando ainda em si algum valor. Mas eu não quero que você saia daqui chateado, deprimido, triste, porque, meus irmãos, se nós estamos por meio da palavra de Deus diagnosticando quem nós somos verdadeiramente, é também a palavra de Deus que nos mostra que para essa doença que está matando a humanidade, chamada pecado, essa doença que está acabando com a humanidade, há uma cura, e essa cura é a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Mas precisamos, meus irmãos, tomar cuidado com algumas coisas. Nos anos de 1951, no Canadá, na costa chamada de Newfoundland. Eu gosto de dizer essas palavras, parece que eu sou muito chique. Diz que, eu vou falar de novo, Newfoundland. Vocês não acham que eu falo inglês? Fala sério. Diz o seguinte, conta uma história, que em uma noite, envolta a uma densa neblina, um poderoso navio militar avistou uma luz em rota de colisão. O comandante, com autoridade, ordenou, e olha que interessante, favor alterar o seu curso 15 graus para o norte, para evitar colisão com a nossa embarcação. Do outro lado, veio uma resposta calma, dizendo assim, recomendamos que mude o seu curso 15 graus ao sul. O comandante, visivelmente irritado, insistiu com firmeza. Nós somos um navio militar, repito, mude o seu curso. A resposta foi, nós somos um farol. O comandante, então, compreendeu que não era a autoridade que determinava a realidade, mas a verdade dos fatos. Mude o seu curso, porque Deus não vai mudar quem Ele é. Mude a sua maneira de pensar, porque Deus não vai mudar os seus princípios. Mude a maneira e o caminho por onde você tem trilhado e o destino para onde você está caminhando, porque Deus não vai mudar quem Ele é, o que Ele faz e nem o que Ele quer. Nós precisamos nos arrepender, meus irmãos. Feche os seus olhos um instante. Há algo que Deus quer tirar de você. Toda a justiça que te leva para o inferno, para dar a você toda a graça que te leva para o céu. Abra mão daquilo que te impede de experimentar o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. A bondade não está em você, a bondade está nele. O mérito não é seu, o mérito é daquele que morreu na cruz. Quanto mais tristeza você sente, porque não se sente amado, não se sente apoiado, não se sente reconhecido, mais dor isso te traz, você não precisa carregar isso, porque Cristo é o amor de Deus que se manifesta por você. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. É o amor de Deus em Cristo que muda a sua vida e a sua história. Todos pecaram para mostrar que não há bem nenhum em ninguém. Nem em mim, nem em você. E quando eu e você temos a plena certeza de que Deus está nos revelando isso, e a lei serve para mostrar isso, somos pecadores, todos somos pecadores,
A cruz nos faz lembrar que mesmo sendo pecadores, Deus me amou, Deus te amou, e nos tornamos alvo do amor de Deus em Cristo Jesus. Hoje, Deus quer imputar isto sobre você: perdão, graça, amor, para que o teu pecado seja perdoado e você seja liberto. Por isso, onde abundou o pecado, há de superabundar a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Não somos bons, somos maus, mas o amor de Deus nos torna melhores, porque o pecador morre e uma nova criatura nasce, segundo a vontade e a obra de Deus. Porque as coisas velhas, nós estamos aqui por causa da tua bondade, reconhecemos a tua misericórdia e reconhecemos que sem ti nada podemos fazer, porque assim nos diz a tua palavra. Senhor, nos tira desta ignorância e desta mentira, Senhor, aonde achamos que somos bons em alguma coisa. Não, Senhor. Somos bons porque Cristo nos amou, porque Cristo nos transformou, porque o velho homem morreu e em Cristo se fez um novo homem conforme a imagem de Cristo Salvador. Senhor, nós vamos participar da ceia daqui a pouco. Não permita, ó Deus, que o pecador que não ainda experimentou a justiça do Senhor venha à mesa para receber, ó Deus, a comunhão. Mas que Deus, segundo aquilo que o Senhor mesmo falou a nós nessa noite, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Deus, a tão simplesmente o pecador, Senhor Deus, que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, justificado na cruz, venha e participe, ó Deus, da mesa para que possamos usufruir de toda sorte de bênção revelada na mesa de comunhão, na mesa da Santa Ceia do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e te agradecemos e pedimos, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus.